Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Hoje, dando sequência a este nosso período de formação, vamos ao nosso 5º dia de formação. Nos 2 primeiros encontros que tivemos, se assim podemos dizer, tratamos sobre a realidade da dor e do sofrimento a partir da ótica da fé. Ou seja, utilizamos os nossos óculos da fé para tentar entender mais profundamente a dinâmica do sofrimento e da dor e de como eles surgem e acontecem na nossa vida. No 3º e no 4º encontro de formação, nós tratamos sobre a nossa resposta ao evento da dor e do sofrimento. Ou seja, falamos das nossas atitudes, aquelas atitudes que são imediatas e que geralmente são negativas, e posteriormente as atitudes positivas, ou seja, aquelas em que depois de um tempo de reflexão, nós então nos dispusemos a responder aquele evento de sofrimento de uma forma mais positiva, de uma forma mais madura. Se num primeiro momento nós tentamos entender dor e sofrimento, e posteriormente nós tentamos entender a nossa ação diante da dor e do sofrimento, nós agora, neste 5º encontro e também no próximo, o 6º, nós vamos falar de como Deus age conosco diante do sofrimento. Já não será mais este movimento de ida, mas o movimento da recepção. Nós, diante dos óculos da fé, diante desta fé que opera em nós, que nos predispõe a não parar diante da dor e do sofrimento, nós tomamos as nossas atitudes, ou seja, nós nos munimos de força para reagir diante de um evento doloroso. Mas, como falava em uma formação anterior, a história da humanidade se dá pela união de 2 mãos, ou seja, a mão do homem e a mão de Deus. Então, se primeiro vimos aquilo que nós podemos fazer, agora nós vamos ver o que Deus faz por nós durante este tempo de sofrimento. Então é isso que vamos começar a meditar hoje com este tema, como que Jesus redime dor e sofrimento para nós. Nós vamos começar a nossa reflexão sobre essa ação de Jesus na nossa dor e no nosso sofrimento, e também a reflexão a fundo de como que ele redimiu este sentimento, esta realidade que todos nós, enquanto homens, vivemos. Nós vamos começar a partir de um princípio patrístico, ou seja, um princípio que já é formulado desde o princípio da igreja por grandes homens que nos ajudaram a interpretar a vontade de Deus e a fundamentar a nossa fé. Esse princípio patrístico, ele diz que nada foi redimido se não foi assumido. Ou seja, quando Cristo assume a realidade humana, ele redime a realidade humana. Quando Cristo, na sua realidade humana, sofre, Cristo redime o sofrimento. Porque a redenção de Cristo se dá por aquilo que Cristo toca, por aquilo que Cristo experimenta em nós, exceto o pecado. Ora, analisando a realidade a partir deste ponto, a primeira coisa que deve suscitar em nosso coração, o primeiro desejo, o primeiro sentimento, é o de gratidão. Cristo não nos redime por uma ordem exterior. Cristo não nos envia uma carta. Cristo não manda um terceiro agir em nosso favor. Mas Ele mesmo vem, assume a nossa condição. E assim, assumindo a nossa condição, Ele nos redime. Para ficar um pouco mais claro, nós podemos usar a imagem, por exemplo, de uma bacia de água limpa, em que nós, com uma roupa suja, vamos até aquela água limpa para lavar a nossa roupa. O que acontece? A nossa roupa pode até ficar mais limpa, mas a água fica suja. Ora, em Cristo é exatamente o oposto que acontece. Cristo, ao se deixar tocar pela nossa sujeira,
ao se deixar tocar pela nossa dor, ele não se enfraquece, não se mancha e nem diminui. Pelo contrário, ele permanecendo aquela água límpida, ele também nos purifica, também nos torna puros, também purifica as nossas vestes, para que nós possamos participar do banquete de Deus. Então, esse é o primeiro grande sentimento, é a gratidão. Cristo nos redime pessoalmente. Cristo, na sua encarnação, ele nos assume de tal forma que assume toda a nossa vida, assume toda a nossa história e toda a nossa realidade. E aí eu repito, exceto o pecado. Mas toda a realidade humana, pelo corpo de Cristo, toca a Deus. E tocando a Deus, é redimido pelo próprio Deus. Assim é a realidade do trabalho, que em Cristo ganha um novo significado. O trabalho não é mais castigo. O trabalho não é aquilo que nos foi dado como punição, porque nós nos afastamos de Deus pelo pecado. Não. O trabalho agora é um caminho de santificação para se aproximar do próprio Deus. O nosso trabalho agora, além de um caminho de santificação pessoal, é a via pela qual Deus chega aos outros no mundo. É a via com a qual Deus se deixa ser beneficiado por nós. Uma vez que Deus diretamente de nada precisa, porque Deus é tudo, Ele é a fonte de tudo, mas nos outros, através do nosso trabalho, Ele se deixa beneficiar por nós. Então, Ele vem, se encarna e assume a nossa sorte. Cristo é perseguido ainda enquanto criança, precisando do auxílio de José e de Maria para fugir para o Egito, justamente porque a sua vida corria risco. E assim Cristo assume a fragilidade de tantos que hoje nascem e já desde o primeiro instante de vida, até mesmo antes de nascer, já experimentam este risco de serem mortos, de serem aniquilados dessa vida. Cristo vive, cresce, aprende, vai ao templo, vive com a sua família, os ajuda, é o filho do carpinteiro, é aquele que assume também o trabalho de seu pai terreno, é aquele que na sua missão experimenta a traição dos amigos, mas também a alegria de ter uma casa como a casa de Betânia para que ele pudesse repousar a sua cabeça. Ou seja, com a sua vida, com toda a sua vida, Cristo assume para si, experimenta, toca e redime cada uma das realidades que nós vivemos. É dessa forma que Cristo redime também o nosso sofrimento. Nas palavras de São João Paulo II, que ele nos profere nessa carta já citada, o sentido cristão do sofrimento humano, nós podemos ler assim: com o seu sofrimento na cruz, Cristo atingiu as próprias raízes do mal, as raízes do pecado e da morte. Cristo, mediante o seu próprio sofrimento salvífico, encontra-se bem dentro de cada sofrimento humano e pode assim atuar a partir do interior do mesmo, pelo poder do seu Espírito de verdade, do seu Espírito Consolador. Olha que grande alegria! Cristo, ao sofrer, ele se torna presente em todos os que sofrem. Além de ser a imagem do homem sofredor, ou seja, quando olhamos Cristo desfigurado, vemos também o ser humano enquanto tal, que foi desfigurado pelo pecado. Além disso, Cristo também, ao sofrer, se torna presente em cada dor. Ele se torna a presença em cada sofredor, em cada sofrimento. Ele carregou na sua cruz, com a sua cruz, o peso de cada sofrimento. Experimentou na sua própria carne a traição do amigo, como eu já disse, o abandono também de outros, dos quais os discípulos se ausentaram no momento da cruz. Ele experimentou a mão de um poder que diante dele lavou as mãos e deixou que ele fosse entregue. Ele aceitou até mesmo a traição dos próprios irmãos seus, daqueles que forjaram aquelas calúnias para que ele pudesse ser caluniado. Aceitou estar na cruz com poucos ao seu lado, poucos que o amavam. Tudo isso porque ele quis experimentar essa realidade de dor e sofrimento que também nós enfrentamos. Também nós, em nossa vida, sofremos porque somos traídos por aqueles que a gente acreditava que comia na mesa com a gente e eram amigos nossos.
Também nós, diante de um momento extremo de cruz, quantas vezes olhamos para o lado e vemos que não tem ninguém, que aquelas pessoas das quais as nossas casas viviam cheias, aquelas pessoas que sempre estavam prontas a sair com a gente no momento em que a gente mais precisou, sumiram e nós ficamos, entre aspas, sozinhos. Cristo experimenta esse abandono porque o homem vive esse abandono. Ele quis tocar esta realidade para estar presente em cada um que vivesse essa mesma realidade. Cristo, então, nas palavras de São João Paulo II, com o seu próprio sofrimento redentor, toca a cada homem sofredor, mas não do lado. Ao sofrer por nós na cruz, Cristo não se torna aquela companhia que vai caminhando do nosso lado com aquelas palavras, não desiste, né? Que são as palavras que nós falamos uns para os outros. Permanece firme, eu estou aqui. Não, Cristo é mais que isso. Cristo é o amigo mais perfeito, porque Ele não está falando com a gente do lado, Ele está falando de dentro. Pelo poder do Espírito de verdade, o Espírito Consolador, pela ação desse Espírito, Cristo entra na nossa dor e nos torna fortes diante desta dor. Assim como caindo 3 vezes com a cruz no meio do caminho, Ele não desistiu, mas cumpriu o seu caminho até o lugar onde ia ser crucificado. Da mesma forma, Cristo, pela ação do Espírito, nos dá esta força interior, para que mesmo que com a queda diante de um sofrimento, nós não permaneçamos prostrados, mas para que a gente possa se reerguer e continuar o nosso caminho até o fim. Esse é Deus, esse é Cristo, que assumindo essa nossa realidade, não a assumiu simplesmente como um teatro. A vida de Cristo na carne não é uma encenação do qual a gente pode olhar e achar muito bonito e tentar copiar o que pode. Não, a vida de Cristo na carne é a união de Deus com o homem para sempre. E é presença de Deus no homem para sempre. Cristo, sendo rico, se empobreceu, assumiu a condição desse escravo, desse servo, como vai dizer a carta aos Filipenses. Assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Ele assume a nossa pobreza para que com a pobreza dele nós possamos nos enriquecer. Porque a pobreza de Cristo é mais rica do que qualquer riqueza humana. Por isso nós não devemos nos envergonhar de um Cristo crucificado. Tendemos a isso, né? No tempo de hoje, tendemos a esconder os nossos crucifixos e qualquer símbolo, né, que expresse alguma dor, algum sofrimento no Senhor. O Senhor é o Pantocrator, ou seja, é o Todo-Poderoso. Mas a imagem do Cristo sofredor a gente esconde, até mesmo porque isso muitas vezes faz com que a gente passe por alguns incômodos, né? Algumas pessoas que não nos entendem nos levam a entender que nós estamos adorando a um Deus morto. Não. Se carregamos uma cruz sem o Cristo, aí sim nós estamos carregando um instrumento de tortura. Mas se o Cristo está na nossa cruz, nós podemos ter a certeza de que nós estamos desfrutando daquela mesma força que Ele teve para permanecer firme diante dos nossos pesos, diante do nosso caminho de tribulação. Ainda que muitas pessoas, assim como com Cristo, zombem de nós no meio do caminho, digam: você está suportando isso, nossa, você está rezando há tanto tempo por isso, você permanece firme com Deus esse tempo todo, para quê? Você não está vendo que isso não está resolvendo? Não foi bem assim que Cristo foi tentado ao longo do caminho? Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Não estamos sozinhos, meus irmãos, dentro do sofrimento. Parece que sim. Muitas vezes os homens somem. Muitas vezes os amigos nos traem. Muitas vezes as nossas expectativas se frustram. Mas não estamos sozinhos. O Deus crucificado está agindo em nós por dentro. Ele não está aparecendo com uma resposta escrita dizendo assim: é por causa disso que você está sofrendo. Não é isso. Ele está sendo companhia. Mas não companhia ao lado. Ele está sendo aquela companhia interior, aquela que nos está comunicando a sua própria força, para que assim como Ele, nós passemos bem, nós passemos fortes, nós passemos maduros pelo caminho do sofrimento, até chegarmos à glória da ressurreição.
O já referido texto de São Paulo, na sua carta aos Filipenses, a respeito da imagem que Cristo assume de escravo, tem muito ainda a nos dizer, muito mais do que já foi dito neste período anterior. Lemos no texto assim: embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória, assumindo a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Dois termos nos inquietam: esvaziou-se de sua glória e fez-se semelhante aos homens. O que nós podemos entender disso? Primeiro, certamente, que Cristo não encenou. Fez-se aos homens semelhante não quer dizer que Cristo aparentemente sofreu as nossas dores. Na verdade, ele não estava sofrendo, era só uma imagem, porque Deus não sofre, né? Ou senão a gente pensar assim, não, na verdade, ele até estava sofrendo, mas depois também ele passou por isso e deixou todo esse traço de humanidade para trás. Nós não podemos acreditar nisso, que Deus quase que se apossou de um corpo para, num teatro, ser crucificado e depois abandonou esse corpo e nos largou e voltou para o céu, para a sua glória, simplesmente porque ele nos queria dar exemplo. Quando nós falamos que Cristo esvaziou-se de sua glória, nós falamos da plenitude de Cristo no céu, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com toda a sua condição divina. É assim que Cristo está no céu. Mas ele rejeitou isso tudo pelo tempo em que deveria estar conosco, justamente para que a sua glória não ofuscasse aquilo que ele precisaria experimentar enquanto homem e assim nos redimir. O que eu quero dizer com isso em outras palavras? Cristo habitava na plenitude desde antes da criação do mundo junto do Pai no céu. Vem ao mundo e guarda, como que deixa guardado todo o seu poder para de fato viver a nossa fraqueza. Eu quero insistir muito nisso com vocês. Não é encenação de Jesus. De fato, Jesus sofreu. Ele não estava fingindo. É uma realidade. O sofrimento do homem tocou a Deus. Quando Cristo precisou ir para o Egito com a família, porque havia um risco dele ser morto pelo poder daquele tempo, aquilo ali não é uma história contada, simplesmente para destacar os papéis de José e Maria na vida de Cristo. Aquilo é uma realidade. Se José não ouve a voz de Deus pelo anjo no sonho, e se Maria também não se põe em obediência àquela voz de Deus e fogem com o menino, era muito possível que o menino fosse encontrado e morto, assim como os outros santos inocentes que nós celebramos. A realidade da fragilidade que Cristo viveu não é aparente, ela é real. Aquilo que nos toca enquanto fraqueza, de fato Cristo viveu. Mas não viveu, voltemos às atitudes negativas, né? Com uma lamentação, com uma autocomplacência. Ai, olha o que fizeram comigo, olha a que ponto eu cheguei. Eu fiz tudo isso e olha a retribuição dos homens. Não. Cristo esteve firme a todo tempo, porque ele sabia que a sua missão estava para além daquelas circunstâncias que estavam diante dele. Cristo via todos os tempos, todas as pessoas. Ele via a sucessão do tempo e na sucessão do tempo ele via todos os homens que eram alcançados por aquele sacrifício daquele momento. Ele via que embora naquela hora os discípulos fugiram e o seu próprio povo estava gritando para que ele fosse crucificado, em tempos futuros testemunhas fiéis surgiriam, santos surgiriam a partir daquele sacrifício, alimentado por aquele sacrifício. Cristo tinha uma visão além do seu tempo. Claro, Cristo olhava a fidelidade daqueles que permaneceram. O discípulo amado de Nossa Senhora que estava de pé ali junto da sua cruz. Mas junto deles, Cristo via para além daquele momento a vastidão de homens que seria beneficiado por aquela sua obediência. E obediência até a morte e morte de cruz. Ora, esse esvaziar-se do seu poder, fazer-se pequeno, assumir o sofrimento
e olhar para além da circunstância, o benefício que ia atingir a todos em todos os tempos, é também aquele ensinamento que Cristo quer nos dar com a sua vida, com a sua vinda até nós, com o seu resgate da ovelha perdida nos ombros, para que a gente também possa imitá-lo. Diante de uma circunstância de sofrimento, nós não podemos nos deter na circunstância. Nós não podemos achar que aquele momento em que estamos vivendo vai ser eterno. Nós precisamos olhar para além daquele momento. De fato, às vezes, diante de um problema, você olha e você não encontra razões para sair daquilo, para lutar contra aquilo. Mas porque você está preso demais dentro daquela situação. Você precisa olhar para além daquilo. Você precisa olhar para os outros tempos. Você precisa crer que para além daquela circunstância, outras oportunidades se abrirão na sua vida. E você pode encarar essas outras oportunidades de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais séria, de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais humana, se você souber passar por aquele sofrimento. Às vezes você se pergunta, mas por que disso? Eu não consigo ver o porquê. Você não consegue ver o porquê porque você está olhando aquela situação por ela mesma. Mas aquela situação ela pode ser um foco de luz para outras situações da sua vida. Às vezes, aquilo que você está vivendo, naquilo mesmo não faz muita diferença. Mas aquilo que você vive, bem vivido ali, pode projetar luz para outras áreas da sua vida. Para outros momentos. Pode te tornar melhor para além daquilo que se vive. Foi isso que Cristo fez. Ele não se deteve só naqueles em que estavam ali. Mas ele se deteve em todos os homens, de todos os tempos, que seriam tocados pela sua perseverança no sacrifício. E é isso que ele nos ensina. E o esvaziar-se de Cristo de sua glória também nos ensina a descer do nosso degrau de prepotência. Às vezes nós acreditamos que não devemos passar por determinados tipos de sofrimento porque já alcançamos um certo status de vida em que nós não devemos mais estar suscetíveis a certas coisas. O vírus que atinge o mundo inteiro nesse tempo já põe em prova esse nosso falso pensamento de arrogância e prepotência. O vírus ele é altamente democrático. Ele entra numa criança, num jovem e num idoso, no preto e no branco, no rico e no pobre, no europeu e no americano. Nós não podemos achar que vamos chegar a um determinado patamar em que certas coisas não podem nos atingir. Estamos cheios desta... Cristo era cheio de sua glória. Nós somos cheios de uma vanglória. A gente acha, né? Não, eu tenho determinada formação, eu já sou formado, então este tipo de coisa não pode acontecer comigo. Eu já estou há tantos anos caminhando com Deus, então este tipo de coisa Deus não pode me deixar acontecer. Não, esse assunto, eu não vou nem entrar nisso, porque isso não pode nem chegar perto de mim, uma vez que eu já sirvo na igreja há muito tempo. Então, Deus não vai deixar isso acontecer comigo. Ora, Cristo esvaziou-se de sua glória. Nós que nem glória temos, devemos então nos despojar da nossa vanglória. Nós precisamos parar de achar que nós estamos em certos patamares onde determinados tipos de sofrimento não têm o direito de nos tocar, ou que Deus não pode permitir que certos tipos de sofrimento nos toquem, uma vez que a gente já serve a Ele há muito tempo. Esvaziemo-nos de nós mesmos. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e fez-se semelhante aos escravos, que éramos nós, escravos do pecado. Quem somos nós para não nos curvarmos diante das situações que acontecem? Não nos curvarmos no sentido de nos prostrar, no sentido de desistir, mas no sentido de ser humildes. Muitos sofrimentos perduram na nossa vida porque a gente fica naquele ar de arrogância, achando que ele não deveria estar ali. Não, eu não posso passar por isso. Não, Deus não pode me... E aí você cria um outro sofrimento, que é uma briga sua com Deus, um afastamento seu com Deus, por uma coisa que na verdade é culpa da sua própria arrogância. Entendam bem, quando eu falo isso, eu falo para vocês e falo para mim mesmo.
né? Bato no peito. Nós somos muito prepotentes. A gente acha que certas coisas não podem nos tocar porque nós já estamos num determinado caminho, num determinado estágio do caminho. Quando alguma coisa nos acontece, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é dizer, isso não pode me tocar, essa pessoa não tinha o direito de fazer. Não, primeira coisa, humildade. Peraí, eu não sou isso tudo. Porque muitas vezes eu acho que eu posso fazer isso com os outros, mas os outros não podem fazer comigo. Né? Nossa, aquela pessoa me humilhou na frente dos outros. Quantas vezes nós humilhamos as pessoas na frente dos outros e para nós está tudo bem? Mas comigo ninguém pode fazer. Por quê? Porque eu já estou num determinado patamar. Esvaziemos-nos da nossa arrogância. Esvaziemos-nos de nós mesmos. Cristo, sendo Deus, se esvaziou de sua glória. Quem somos nós para não descer um pouquinho do nosso patamar? Seja ele real ou irreal. Ou seja esse patamar de fato concreto nessa vida, já alcancei um estágio de vida, ou seja ele só ilusório da minha cabeça. Às vezes eu acho que eu sou muita coisa e não sou. Vamos parar de ter essa barreira diante de um evento que nos pede sacrifício. A gente fala de sofrimento, mas também existem algumas coisas que não configuram certamente um sofrimento, mas que são um sacrifício para nós. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, a nossa paróquia ela está precisando de alguém ali na acolhida. Mas, não, eu na acolhida? Não, eu tenho muitos estudos, né? Eu sou uma pessoa que merecia estar no conselho, né? Não porque há patamares de serviço. Eu vejo que precisa de uma equipe na frente da igreja para medir temperatura, né? Porque estamos nesse tempo, para conduzir as pessoas ao bom. Mas eu não. Eu sou muito bom com números, né? Eu sou muito bom com documentos. Eu sou uma pessoa que fala muito bem. Eu tenho que estar lá na frente, não lá na porta. A gente não quer se esvaziar. A gente não quer se diminuir, entre aspas, né? A gente não quer servir. Se quer servir do grau onde a gente acha que deve. Cristo esvaziou-se de sua glória. Esvaziemos-nos também da nossa vanglória e da nossa prepotência. Mas, voltando a esta imagem de Cristo, desfigurado por nós, como uma realidade, não como um teatro, ou seja, de fato Cristo sofreu a dor, foi lacerado por aqueles chicotes, por aqueles açoites. De fato, Cristo sentiu sede. De fato, Cristo se sentiu abandonado, sozinho. Experimentou tudo isso. E assim, quando Cristo aparece diante da multidão, com aquela coroa de espinhos que foi colocada como zombaria, e com aquele manto vermelho, e Pilatos diz, ecce homo, ou seja, eis o homem. Pilatos não tinha dimensão do que dizia, mas na verdade ele estava dizendo, este é o homem, o modelo da humanidade. E assim ele nos mostra duas coisas. Primeiro, que o Cristo desfigurado era a representação de toda a humanidade, também desfigurada, pelas suas próprias culpas, pelas suas angústias, pelos seus sofrimentos, pelas suas dores, pelas suas incompreensões, pelas suas ignorâncias. Cristo desfigurado é a nossa imagem de quando nós estamos por dentro desfigurados, lacerados pela dor que carregamos. Por isso, olhar o chagado, contemplar aquele que traspassamos, contemplar o crucificado, é também contemplar muitas vezes a nós mesmos diante das nossas próprias dores e limitações. É nos reconhecer no Cristo desfigurado e ao mesmo tempo ver que Cristo se reconhece em nós, que Ele também se identifica conosco. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele vai nos falar um pouco dessa imagem de Cristo desfigurado. Diz ele, em Jesus aparece o ser humano como tal. Nele se manifesta a miséria de todos os prejudicados e arruinados. Na sua miséria reflete-se a desumanidade do poder humano, que deste modo esmaga o impotente. Nele, em Jesus, se reflete aquilo que chamamos pecado, aquilo
em que se torna o homem quando vira as costas para Deus e autonomamente toma a mão do governo do mundo. Cristo desfigurado é a imagem do homem que virou as costas para Deus. Ou seja, é a imagem daquele homem que caiu no pecado, que se entregou ao pecado. É a imagem daquele homem que está destruído pelas drogas, daquele homem que está desacreditado por muitos, assim como Cristo nesse momento também estava pelos seus. Cristo se torna a imagem de cada sofredor. Mas não faz isso simplesmente com sentimentalismo. Estou aqui, quero ser um com você. Há um sentido para isso. Bento XVI continua. Também o homem açoitado e humilhado permanece a imagem de Deus. Desde quando Jesus se deixou açoitar, precisamente os feridos e açoitados são imagem do Deus que quis sofrer por nós. Assim, Jesus, no meio da sua paixão, é imagem de esperança. Deus está ao lado dos que sofrem. Assim como desfigurado, ele é a imagem do homem desfigurado, assim também desfigurado, ele é aquele que confere a esperança para aqueles que se desfiguraram por conta dos seus próprios pecados. Vejam, Jesus, lacerado na carne por causa da dor, permaneceu sendo Deus. Nós também, quando estamos lacerados pelas nossas dores, permanecemos com a nossa dignidade de filhos de Deus. Olhamos muitas vezes exteriormente para nós mesmos, ou para outros, aquelas pessoas que vão definhando por causa da depressão, que param de comer, que emagrecem, aquelas pessoas que pelas drogas já estão totalmente entregues, e a gente olha e nem vê um aspecto às vezes humano nessa pessoa, de tão desfigurada que ela se tornou. Nela permanece a realidade interior de pertencente a Deus. E Deus permanece sofrendo nela, Ele mesmo sofredor por todos nós. Repito as palavras do Bento. Desde quando Jesus se deixou açoitar, precisamente os feridos e açoitados são imagem do Deus que quis sofrer por nós. Quando nós estamos desfigurados por causa das nossas dores, não esqueçamos que nós permanecemos filhos de Deus. A gente esquece isso. Quando às vezes o sofrimento é intenso demais, a gente se olha como se nós fôssemos o sofrimento. Nós nos vemos tão feios quanto ele, tão terrível quanto ele, tão monstruoso quanto o próprio sofrimento que carregamos. Não. Embora lacerado pelas nossas dores, permanecemos realmente filhos de Deus. E Deus permanece realmente presente em nós. Por quê? Porque o cálice do sofrimento de Cristo é também o cálice da nossa comunhão com Ele. Cristo quis fazer comunhão conosco por meio desta realidade do sofrimento. E assim, esse cálice amargo, de fato é amargo, que nós bebemos do sofrimento, nos põe em comunhão com o mesmo cálice que Cristo bebeu. Já esta bebida amarga do sofrimento não é mais uma bebida que mata, não é um veneno. É uma bebida que, embora permaneça amarga, é uma bebida que fortifica, porque também foi experimentada pelo próprio Cristo. O Frei Raniero Cantalamessa, o pregador do Papa, na Sexta-feira Santa desse ano, fez uma homilia belíssima e ele nos disse assim: qual é a prova mais segura de que a bebida que alguém lhe oferece não está envenenada? É se ele, a pessoa que te ofereceu, bebe na sua frente do mesmo copo. Assim Deus fez. Na cruz, Deus bebeu ao lado do mundo do cálice da dor até o fim, mas mostrou que no final deste cálice não havia o veneno da morte, mas uma pérola preciosa. Cristo não nos mandou experimentar uma realidade que Ele mesmo não viveu. Não impôs sobre os nossos ombros um fardo que Ele não carregou. Se Ele, ao retornar aos céus, mas permanecer presente em nós pelo Espírito, se Ele deixou no mundo a realidade do sofrimento, se ainda continuamos a sofrer, mesmo depois de batizados e configurados a Cristo como filhos de Deus,
Se mesmo depois de tantos anos caminhando na paróquia, na igreja, rezando na nossa casa, se mesmo depois de tanta perseverança o sofrimento ainda bate na nossa porta, isso não é um cálice de morte, isso não é uma vingança de Deus. O cálice não está envenenado, o sofrimento não é para a morte. Por que nós sabemos disso? Porque o próprio Deus sofreu. O cálice que a gente bebe, que é amargo, ele experimentou primeiro, para provar que esse cálice não mata, se bebido junto dele. A bebida é amarga, o sofrimento custa, mas se bebido, se partilhado, se vivenciado, se absorvido junto de Cristo, ele tem esse poder de, ao final, não nos matar, mas nos apresentar uma pérola preciosa que estava escondida e que só poderia ser vista depois de passar por todo este percurso de dor. Na carta de São Paulo aos Colossenses, nós temos uma frase inquietante, em que o apóstolo nos diz assim: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Olhando assim a primeiro modo, a gente pode pensar, então o sofrimento de Cristo está incompleto? Faltou alguma coisa na cruz? Completo na minha carne o que faltou ao sofrimento de Cristo. É de fato algo que nos inquieta, mas devemos entender o que São Paulo quis dizer com isso. No sofrimento de Cristo não faltou nada. Na obra da redenção realizada na cruz não faltou nada. Tanto que o próprio Cristo, do alto da cruz, pôde dizer: tudo está consumado. Ao mesmo tempo que pôde dizer ao ladrão arrependido: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então não faltou nada ao sacrifício de Cristo. Porém, a beleza de Cristo é que o seu sacrifício, embora completo, ele permanece aberto para que nós possamos associar o nosso sacrifício ao sacrifício dele. Quando São Paulo diz: completo na minha carne o que faltou ao sofrimento de Cristo, ele quer dizer que os sofrimentos que ele mesmo carrega entra em comunhão com o mesmo sacrifício de Cristo. E assim, de beneficiário da redenção, ele se torna junto de Cristo um corredentor. Olha que grande bênção, que grande alegria para nós. Cristo, na sua cruz, nos tornou beneficiários da sua redenção. Isso é ótimo. Se caminhamos com Cristo e respondemos ao seu projeto de vida e de amor para a nossa vida, podemos estar certos de ter alcançado esta redenção que Cristo nos deu. Mas mais do que ser beneficiários da redenção, Cristo quer que nós o ajudemos a redimir o mundo. Olha que beleza! Saber que aquela dor que nos pesa, que aquele sacrifício que tanto nos custa, se associado à cruz de Cristo, pode também servir para a salvação do mundo. Eu não sou um mero espectador que simplesmente assiste à redenção e depois colhe ali aquele efeito e vai embora. Eu sou uma pessoa que entro também com Cristo nessa cruz. Eu sou alguém que junta a minha cruz, porque sim, pelo sofrimento muitas vezes eu sou crucificado. A dor de um sofrimento é como a experiência de uma crucifixão. Eu pego a minha cruz e uno a cruz de Cristo. Ou seja, ofereço a Ele, já falamos disso, ofereço a Ele os meus sofrimentos, me uno a Ele quando estou sofrendo. E assim, configurado a Cristo, sofredor e redentor, eu também me torno um sofredor que ajuda Cristo a redimir o mundo. Podemos, meus irmãos, ajudar na salvação de pessoas que nós nunca vimos. O nosso sacrifício oferecido, ao invés de ser reclamado, o nosso sacrifício oferecido e unido à cruz de Cristo, ele pode ser um instrumento poderoso pelo qual Deus se vale para salvar as pessoas que estão perto de nós. Quantas pessoas que depois de uma dor, diante de uma doença longa, bem vivida, converteu, foi instrumento de conversão de Deus para tantas pessoas que estavam ali ao seu redor. Quantas pessoas, depois de perderem um ente querido seu, se aproximaram mais de Deus,
se tornaram como aquela pessoa que morreu. Às vezes aquela pessoa que morreu era a única que vivia ali dentro daquela casa em comunhão com Deus, que buscava a Deus, os outros eram todos indiferentes. Eis que aquela pessoa morre, ou que aquela pessoa passa por um período de sofrimento longo e permanece firme. E aquelas pessoas que estão ao redor olham e falam, nossa, como que essa pessoa conseguiu passar por isso? Isso não é normal. E aí descobre, é Deus. É porque ela está unida a Deus e começa a seguir o mesmo caminho daquela pessoa. A vida como exemplo se tornou um instrumento com que Deus se utilizou para converter quem estava ao redor. É isso que Deus quer fazer conosco. Vejam, o sofrimento não é uma coisa que a gente pode sentar 10 minutos e escrever uma resposta. Ele é algo tão complexo que nós já estamos aqui há vários encontros tentando explicar a realidade e ainda falta coisa. Mas um dos chamados que Cristo nos faz com o nosso sofrimento é a nos unir a Ele, a ficar parecidos com Ele, não parecidos na fisionomia, mas a nos configurar a Ele, a nos unir estreitamente a Ele, a ponto de ter os mesmos sentimentos dele. Os sentimentos de Cristo foram sofrer para remir o mundo. O meu sentimento também deve ser esse. Não buscar sofrimento, mas me valer dos sofrimentos que tenho para oferecê-los a Cristo e assim me tornar um instrumento de salvação para todos. Além de beneficiário da redenção, eu me torno também um agente da redenção. Não por causa própria. A minha dor, ainda que muito bem vivida, sozinha, ela não tem poder de fazer nada, nem comigo, nem com ninguém. Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, vai dizer São Paulo, sem amor eu nada seria. É com esta união de caridade, é com esta união com Cristo, que a minha dor ganha poder salvífico. Ou seja, o poder de me purificar e trabalhar em mim a salvação da minha alma, assim também como tocar a todos aqueles que estão perto de mim. Uma palavra de esperança vai nos dizer São João Paulo II. No Calvário havia glória, só que velada pela dor. Porque se no Calvário não houvesse glória, Cristo, ao ressuscitar glorioso, não conservaria as chagas. Já pararam para pensar nisso? Jesus com um corpo glorioso, ressuscitado, vencedor do último inimigo, que era a morte, aparece com as suas chagas. Tomé as toca. Cristo ressuscitado conserva as chagas. Sabe por quê? Para mostrar, primeiro, que não há ressurreição sem cruz. E segundo, que o sofrimento pode nos comunicar glória, desde que mantivemos a nossa esperança na ressurreição e a nossa união interior com o que venceu com a ressurreição o sofrimento e a morte. Se não houvesse glória no Calvário, Cristo ao ressuscitar não conservaria as chagas. Se nesse problema que você passa, se nesse sofrimento que você vive, ou que você viveu, mas que ainda sente os efeitos, se essa dor que se arrasta há anos na sua vida e você não consegue resolver, trata, mas não resolve, se não houver glória dentro dessa situação de cruz, se a dor fosse dor pela dor, Cristo, quando ressuscitasse, faria com que suas chagas sumissem. Ele tem poder para isso. Se o sofrimento permanece, é porque Ele pode nos comunicar glória. Ele pode aumentar em nós a união com Cristo. Ele pode nos tornar redentores com Cristo. Ele pode nos tornar mais humanos. Ele pode nos tornar cristãos melhores. Ele pode nos unir mais a Jesus Cristo, nos configurar mais a Ele, nos tornar essas pessoas divinas que caminham por esse mundo, mostrando a face de Deus. A glória no sofrimento, se unida a Cristo, se vivido com Cristo, e se sempre nós mantivermos a meta da ressurreição. Não vamos viver a dor pela dor, a Sexta-feira Santa pela Sexta-feira Santa. Como diz o Papa Francisco, uma quaresma sem Páscoa. Não. Todo período de quaresma, de sacrifício, dá na Páscoa da ressurreição. É essa a nossa meta. Assim como Cristo, sofrendo, não se deteve naquela situação, mas viu para além daquilo o benefício do mundo, nós somos chamados
a partir das nossas próprias dores, olhar para além dessas circunstâncias que nos pesam e focar nos benefícios que podem nos ser dados para além destas situações. Na nossa ação, nas nossas atitudes positivas, nós vamos ao encontro de Deus. Com a redenção e a sua cruz, Deus vem ao nosso encontro. De mãos dadas, o homem e Deus, caminhamos nas estradas da vida rumo à ressurreição, que vai acontecendo a partir de que nós vamos superando cada sofrimento, mas também rumo à ressurreição final, a uma vida sem sofrimentos que existe, mas que não pertence a esta realidade, mas que, se Deus quiser, e assim nós nos empenhamos, nos será dada com Cristo na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.